O que aconteceu com as mulheres grávidas? Dustin e Suzy terminaram porque os Demogorgons não apareceram. Nesse vídeo vamos comentar as perguntas que ficaram após o final de Stranger Things. Então, vamos nessa! Você mexeu com a família errada. Fala pessoal, eu sou o Pedro. Os Duffer prometeram que essa temporada final responderia tudo, amarraria todas as pontas soltas, que não teria perguntas, mas na verdade ficaram várias. Algumas eles mesmos já comentaram, já tentaram responder em entrevistas, e aqui nesse vídeo eu vou comentar tudo com vocês. Mas antes, aproveita e deixa um like no vídeo, deixa logo agora pra você não esquecer, e se inscreve aqui embaixo e ativa o sininho. A série acabou, mas os vídeos ainda não acabaram. Vai ter vídeo de curiosidade sobre o Joey Keery, que é o Steve, a Nell Fisher, que é a Holly, o Finn Wolfhard, que é o Mike, e quem sabe até tenha mais, então tudo depende de vocês. O que aconteceu com as mulheres grávidas? Esse foi um dos mistérios que ficou no ar. No quinto episódio, a Kylie apresentou todo esse conceito, que a Doutora Kay pegou diversas mulheres grávidas, pelo que eu entendi, sem o consenso delas, levou elas para o mundo invertido, injetou o sangue da Kylie para tentar criar novas pessoas poderosas, pessoas como Eleven, como a própria Kylie, que seriam armas para os americanos usarem, né, nas guerras. Ela viu que com o sangue da Kylie não deu certo, e por isso os militares ficaram ali perseguindo Eleven, o que até resultaria no sacrifício final de Eleven, como vimos nesse oitavo episódio. Só que assim, beleza, Eleven se sacrificou, tudo isso acabou, tivemos o salto temporal, mas o que rolou com as mulheres grávidas? A Doutora Kay tirou elas de lá e trouxe pro mundo real, elas estão bem. A Doutora Kay deixou elas lá e elas morreram quando o mundo invertido desapareceu. O que aconteceu? Então, os Duffer responderam em uma entrevista e falaram que sim, todas aquelas mulheres morreram. Convenhamos, interpretar que as mulheres morreram é a conclusão mais óbvia. A Doutora Kay não fazia ideia do plano da Eleven, que ela planejava acabar com tudo isso, acabar com o mundo invertido e se matar. A Doutora Kay não tinha como saber, até por isso ela não tinha como ali criar um plano de contenção pra tirar a galera do mundo invertido, tirar as grávidas do mundo invertido. Então, quando o mundo invertido, né, deixou de existir, as grávidas, como meio que consequência, também deixaram de existir e acabaram morrendo. Mas a grande questão é, eles apresentam esse conceito que foi basicamente um conceito motivacional pra Eleven se sacrificar no final, pra protagonista se sacrificar no final. Daí a série acaba e eles deixam tudo isso no ar. Beleza, fica subentendido, dá pra você somar A com B, mas o que custava colocar em uma cena ali um diálogo pra meio que comentar que, olha, as mulheres ainda estão lá no mundo invertido, sabe? No começo do episódio tem ali a abertura focada nos militares. Pô, poderiam falar, olha, a Doutora Kay precisa da Eleven por causa das mulheres, confirma que elas estão lá e por isso elas morreram, mas não, deixaram no ar e tiveram que confirmar depois em entrevista. O que aconteceu com os militares? Pegando esse gancho, outra resposta meio óbvia que os Duffer tiveram que confirmar em entrevistas é que assim, beleza, tudo isso acabou, né? Não tem mais mundo invertido, não tem como a galera ir pro abismo, não tem mais Eleven, não tem mais o que os militares fazerem em Hawkins, então todo mundo meteu o pé e saiu da cidade, sabe? Você vê o episódio, consegue somar com B e chega nessa conclusão. Eles confirmaram isso em entrevista e é por isso que os militares não apareceram ali no epílogo. Mas a pergunta sobre o que aconteceu com os militares não é a pergunta certa. A pergunta certa é, por que Hopper e Nancy, que mataram vários militares, ficaram ilesos? Nada aconteceu com eles e o Hopper, inclusive, até voltou a ser o xerife de Hawkins. Essa pergunta eles não responderam em entrevista, nem perguntaram, pelo que eu dei uma pesquisada aqui. Eu li várias entrevistas deles e eles não responderam essa pergunta porque realmente não tem resposta. Ah, por que Hopper e Nancy ficaram ilesos? Ah, porque o roteiro quis, porque eles são protagonistas e, né, nada iria acontecer com eles, sabe? Ah, Pedro, você tá sendo exigente até demais. Só aceita e segue o baile, para de ser chato. Cara, eu sei que eu tô sendo chato, mas eu tô sendo chato porque eu sou muito fã dessa série. Eu aplaudo, eu elogio quando tem que elogiar, quando tem que aplaudir eu vou lá e bato palmas, mas é aquela, quando tem que criticar, eu critico. Pô, a primeira temporada a escrita é maravilhosa, a segunda tem ali o episódio da Kylie que é um pouco abaixo, mas ainda assim é uma boa temporada. A terceira também é uma boa temporada. A quarta, cara, só não é maravilhosa por conta ali dos arcos da Rússia e da Califórnia. Mas e chega na quinta, eles começam a colocar várias coisas que não conversam, que não tem muita coerência, que não explicam, tem que explicar em entrevistas, e o que eles trazem pra série é muita coisa desnecessária. Pô, cara, essa queda ali na escrita tem que comentar, a gente não pode ignorar, sabe? Só porque a gente é fã da série. A gente é fã e como fã a gente espera o melhor, a gente quer o melhor. E quando a gente não recebe,
né, a gente tem o direito de criticar. Porque Hopper e Joyce nunca citaram Henry Creel? Falando no Hopper, ficamos sabendo, através da peça Stranger Things Foreshadow, que ele e Joyce, e também Karen, Bob, etc., estudaram com Henry Creel ali em Hawkins High. Mas aí, quando a galera descobre que ele é o Vecna e ele é o grande vilão por trás disso tudo, nem Hopper nem Joyce, que estão mais próximos ali do núcleo da galera, demonstraram nenhuma reação, nunca comentaram nada, nunca ficaram surpresos, nunca nem o chamaram de Henry Creel, meio que, ele é o vilão e é isso, não deram nenhuma importância. Então, pra explicar isso, os Zephyr comentaram que sim, Hopper e Joyce reconheceram Henry Creel. Eles comentaram sobre tudo isso, sobre o fato de eles terem estudado com o grande vilão aqui da série, só que eles fizeram tudo isso no off. Eles conversaram no off entre ali a quarta e a quinta temporada, e é por isso que a gente não viu. E pra justificar essa resposta e explicar por que eles não citaram aqui nessa quinta temporada, é porque eles não queriam fazer muitas referências diretas assim à peça Stranger Things Foreshadow. Porque quem viu a peça, conhece a história e entende, é uma parcela muito pequena da galera. A peça só ficou em Londres e só ficou em Nova York. Então, se eles trouxessem diversas referências, homenagens e conexões, muita gente não entenderia e seria mais um defeito aqui pra temporada. Então, por isso, eles não colocaram nenhuma cena. Realmente, eles têm um ponto, essa justificativa faz sentido, mas aí eles mesmos se contradizem, porque no quarto episódio, quando a Max fica ali na memória do Henry Creel na escola, ela pega o panfleto ali da peça Oklahoma, vê o nome de todo mundo e vê o nome do Henry Creel. Ou seja, Hopper e Joyce estavam na mesma peça que o Henry Creel. Então, se eles estavam na mesma peça, eles se conheciam. Então, eles poderiam sim referenciar e citar o Henry Creel, porque a própria série trabalha e mostra que eles já se conheceram. Então, beleza, a explicação deles de não conectar com a peça faz sentido. Mas aí meio que se contradiz com que a própria série, com que eles apresentaram no quarto episódio. O Dustin e a Suzy terminaram ou ainda estão juntos? Outra coisa que ficou no off foi, na verdade, o término do Dustin e da Suzy. Eu posso estar enganado, mas eu não lembro de nenhuma cena que eles citaram a Suzy aqui nessa quinta temporada. A Suzy foi muito importante na terceira, foi importante de certa forma ali na quarta. O arco dela ali com seus irmãos foi a melhor parte desse núcleo da Califórnia, mas aí quando chegou na quinta, eles simplesmente ignoraram. E considerando que no final aqui na formatura, o Dustin fica meio que flertando com a Stacy, dá pra interpretar que ele tá solteiro, então sim, Dustin e Suzy terminaram. O Gaten Matarazzo disse em entrevista que o Dustin e a Suzy provavelmente terminaram entre a quarta e a quinta temporada, que nesses 18 meses o Dustin ficou meio rebelde, se afastou da galera, meio que ficou daquele jeito meio estranho, né, que a gente viu especialmente no primeiro episódio, e nesse meio tempo ele acabou terminando com a Suzy. Namoro à distância não deu muito certo, ele até acha que foi um término não muito amigável, e detalhe, tudo isso é na visão do Gaten, porque os Duffer não falaram com ele sobre isso, não mencionaram a Suzy em nenhum momento, então tudo isso é o que ele acha. Mas vendo a série, vendo especialmente o último episódio, dá pra somar A com B e chegar nessa conclusão. Mas, de novo, o que custava colocar uma cena, um diálogo sequer, confirmando que eles terminaram, sendo que a Suzy foi muito importante nas duas temporadas anteriores? Pois é, não custava nada. Robin e Vicky terminaram ou estão juntas? Falando em relacionamento, outro que ficou em aberto foi das duas. Robin e Vicky terminaram ou não? Então, cara, o relacionamento das duas foi um dos focos aqui dessa quinta temporada. Foi muito explorado, foi desenvolvido, foi trabalhado, especialmente no sexto episódio. O namoro delas, inclusive, até foi importante pro Will se entender, o Will despertar os poderes e ter tudo aquilo que a gente viu especialmente na segunda metade da temporada. Então, assim, o namoro das duas não foi só um romancezinho, foi algo importante pra história. Mas aí, quando rolou o epílogo, a Vicky nem sequer apareceu, ninguém mencionou a Vicky, a Robin ali tá de boa, e assim, pela fala da Robin, que chega de mulheres controladoras, dá pra interpretar que o Robin e Vicky terminaram porque a Vicky do nada virou uma mulher maluca controladora? Dá pra interpretar. Dá pra interpretar, sei lá, que ela tava falando ali da sua mãe, que chega de mulheres controladoras, porque a sua mãe ficava ali muito no pé dela, e agora que ela tá fazendo faculdade em Massachusetts, ela tá um pouco mais livre? Dá pra interpretar. Enfim, ficou em aberto. Os Zephyr comentaram que cabe a você. O que você decidir é um fato. Então, as duas estão namorando ou terminaram? Depende.
Se você quiser, elas estão juntas. Se você quiser, elas estão namorando. E meio que ficou isso. Ficou, né, pra você e pra gente decidir. O Matt Duffer, especialmente, ele falou, olha, eu acho difícil um namorinho ali de escola meio que continuar sabendo que a Robbie tá em outro estado. Então, assim, o que eu acho é que elas terminaram e acabou. Mas, né, ficou mais uma ponta solta, ficou, né, em aberto. E, de novo, é um defeito. O que custava colocar um diálogo sequer? Pode, aquela cena ali do telhado, cara, podia falar que, cara, não deu certo, a Robin terminou e conhecer outra pessoa em Massachusetts. Pronto, acabou, resolveu. Acabou, matou esse assunto. Mas aí não, eles trabalham o namoro das duas a temporada toda, tem muita relevância, e aí chegam no epílogo simplesmente ignoram. Por que o dia 6 de novembro é importante? A série faz inúmeras referências a essa data. Foi a data que tudo isso começou, foi a data que tudo terminou e o Vecna foi morto, foi a data, inclusive, que foi a peça da Joyce, ali quando a gente vê o jovem Harry Crew na caverna. Ele usa uma camisa com o número 1106, que é 6 de novembro, mas beleza. Por quê? Eu entendi que eles quiseram meio que amarrar todas as pontas. O dia 6 de novembro é meio que o dia padrão aqui da série. Foi o dia que tudo começou, foi o dia que tudo terminou. Isso aí, eles querem amarrar o começo e o fim, é padrão de toda a série, faz total sentido. Mas a relevância que a série trouxe aqui pra essa data, até como eu disse, citando ali na peça da Joyce e na roupa do Harry Crew na caverna, tipo assim, todo mundo achava que seria uma data importante por algum motivo específico. Talvez que foi o dia que o Henry ali meio que foi possuído, né, teve conexão com o Devorador de Mente. Não sabemos se foi o caso, porque a série não falou, então a série acabou e, né, por que o dia 6 de novembro foi tão importante? Enfim, não sabemos. O que é essa pedra misteriosa? Falando no Harry Crew nessa caverna, lá, depois de tomar o tiro do cientista e depois de bater no cientista, ele abre a maleta, pega a pedra com a sua mão machucada, que meio que tomou um tiro, e enfim, pega a pedra meio que se funde com ele vê o Devorador de Mente, e o que a série dá a entender é que isso meio que marcou o grande começo aqui de toda essa história. Agora, o que é essa pedra? Da onde ela veio? Como o cientista conseguiu aquela pedra? Quem era esse cientista? Por que ele estava fugindo? Por que ele estava com medo? Bom, tudo isso não foi respondido. Não foi respondido porque vai ser explorado no futuro. Não numa 6ª temporada, e sim em um spin-off de Stranger Things que já está confirmado pelos próprios Duffer. Vai ter um spin-off aí nos próximos anos, não temos muitas informações, não temos detalhes, data, nada. Mas vai rolar um spin-off no futuro que vai responder tudo isso. Quem era esse cientista, o que ele queria, por que ele estava fugindo, o que é essa pedra, como essa pedra ali tá conectada com o Devorador de Mente, mas o spin-off não vai ser uma continuação da 5ª temporada. Vai ser um spin-off que vai se passar em outra década, com outros personagens, em outra cidade e com outros atores. E como o spin-off tá mais conectado a essa pedra, que pelo que dá pra interpretar ali, né, todo aquele flashback da caverna aconteceu em 59, o spin-off pode se passar ali nos anos 40, nos anos 50, talvez ali nos anos 30, então não vai ter nenhuma conexão ali com os anos 80, né, da série principal. Cadê os Demogorgons na batalha final? Esse talvez foi o maior mistério que ficou após o final da série, sem contar, claro, né, o desfecho da Eleven. E os Duffer finalmente já responderam. Olha, não apareceu nenhum Demogorgon, Demobats ou Demodogs nessa batalha final, porque simplesmente o Vecna não esperava que ele fosse atacado. O Vecna não fazia ideia que a galera ia até lá no abismo iria atacá-lo pessoalmente. E como ele não fazia ideia, ele não se preparou, não chamou nenhum reforço, e é por isso que não vimos nenhum Demogorgon, Demobats, nenhum Demodogs aqui, né, na batalha final. Eles vivem no abismo e estão em algum lugar ali dessa dimensão, mas não estavam perto ali da batalha final. É sério, cara. Sim, eles falaram isso pra meio que justificar esse lance dos Demogorgons. E assim, com todo respeito, era melhor não ter falado nada, assumir que eles esqueceram, ou sei lá, falar, cara, a gente errou, ou a gente não queria matar ninguém, por isso que não tinha nenhum Demogorgon. Pronto, acabou. Assume o defeito. Agora, falar e usar essa justificativa que o Vecna não esperava, não faz sentido, e 2, é incoerente com o que a própria série mostrou. Eu digo isso porque nesse último episódio, o Vecna entra na mente da Eleven pra poder projetar, né, o plano final dela ali com a Carly pro Hopper. Então se o Vecna entrou na mente da Eleven e sabia todo o plano final, porque ele sabia o que a Eleven faria depois, como é que ele não sabia que a galera tava indo caçá-lo lá no abismo? Viu, gente? Eu tô tentando parar de ser chato e tentar não reclamar nesse vídeo. Mas os caras, mano, pelo amor de Deus, cara,
O que aconteceu com a mãe da Max na quinta temporada? A mãe da Max realmente, cara, foi esquecida no churrasco. O arco dela foi trabalhado nas temporadas anteriores, especialmente na segunda, na terceira e na quarta, mas aí chegou nessa quinta temporada e simplesmente ignoraram a mãe da Max. A mãe da Max nunca foi visitá-la no hospital, não estava ali na formatura da filha, então o que aconteceu com a mãe da Max? Simplesmente não teve resposta. E agora eu fui dar uma stalkeada no Instagram da atriz que faz a mãe da Max e ela repostou esse story. Personagens que não tiveram fim. A Vicky, o Argyle ninguém ligava, então que bom que ele não voltou. A mãe da Max e também o Dr. Owens. Cara, é verdade. O Dr. Owens, a última cena dele foi lá na quarta temporada, ele preso ali, né, no Projeto Nina, e depois a série ignorou. O Dr. Owens, ele tem relevância pra, por exemplo, Eleven, você não precisa morrer. Eu vou dar um jeito de acabar com tudo isso, vou dar um jeito ali de acabar com a Doutora Kay, eu vou dar um jeito. O Dr. Owens, ele podia fazer alguma coisa, mas não. Esqueceram o Dr. Owens no churrasco, esqueceram a mãe da Max no churrasco, esqueceram a Vicky no churrasco. E, assim, no momento que eu tô gravando esse vídeo agora, sábado à noite, os Duffer não comentaram, mas eu quero ver qual vai ser a justificativa pra eles explicarem por que a mãe da Max foi esquecida no churrasco e também o que rolou com o Dr. Owens. A Eleven morreu ou a Eleven tá viva? Ok, essa realmente foi a pergunta proposital que eles deixaram no ar até pra manter a discussão bem ativa na internet. Mal eles sabiam que... Mal eles sabiam. Mas enfim, esse lance da Eleven ficar viva ou a Eleven morrer, né, tá em ambíguo. E assim, nas duas opções tem furo de roteiro. Pra Eleven morrer, tem que ter um furo de roteiro. Pra Eleven tá viva, tem que ter um furo de roteiro. O que eu acho, que já mencionei nos vídeos anteriores, é Eleven morreu. Mas a grande verdade, que não é na série em si, e sim mais de bastidores, é que Eleven tá viva. Agora, a Eleven pode estar morta, considerando o desfecho da série. Mas daqui uns 5, 6, 10 anos, quando a série voltar, e você sabe que vai, você sabe que a série vai voltar, né, num futuro, talvez não tão próximo, mas que vai voltar, quando a série voltar, não tem como voltar sem a Eleven. E quando voltar, a Eleven vai estar de volta, então sim, a Eleven tá viva. A verdade é que eles fizeram aquela cena da Eleven viva pra usarem essa brecha pra, olha, se tiver que ter mais, a Eleven tá de volta. E detalhe, aparentemente, aquela cena extra da Eleven não tava no roteiro. Eu digo isso porque a cena da Eleven na Islândia foi feita em gravações adicionais no meio de 2025, cerca ali de quase 6 meses após as gravações gerais serem concluídas. Então, foi uma adição de última hora. Eles fizeram essa adição pra meio que deixar no ar e falar, olha, se a nossa carreira no futuro não der certo, se a gente não conseguir fazer nada relevante após Stranger Things, vão voltar e fingir que nada aconteceu. E outra coisa que ficou em aberta foi o lance da porta. No primeiro episódio da primeira temporada, a porta ali meio que abre do nada pro Demogorgon entrar na casa e ir atrás do Will. Só que os Demogorgons não têm telecinese, então quem abriu aquela porta? E em entrevistas eles confirmaram que sim, foi o Vecna. Demogorgons, they don't have telekinesis. We were unlocking doors, we were messing with the light. Right. That had to have been Vecna. I don't know what to say. I don't know what to say, but yes, you're very correct. The Demogorgons do not have telekinesis. So that only leaves one option. Okay. Yeah. E de novo eu falo isso. Pô, o que custava colocar isso na série? Naquela cena no 6º episódio, quando o Vecna meio que toma ali posse do Will, faz ele relembrar do passado, teve vislumbres do futuro, o que custava em um diálogo, nem precisava mostrar, o que custava em um diálogo ali, citar que, olha, eu abri a porta, eu tava atrás de você desde o começo. O que custava? Pois é, mas focaram em 1 milhão de coisas inúteis, desnecessárias, mas no que importa, eles esqueceram. Eu sei que nesse vídeo eu critiquei muito, mas eu volto a falar o que eu disse no começo do vídeo. Eu critiquei porque eu sou fã, porque eu quero, torço e espero o melhor da série. Os irmãos Duffer são pessoas competentes, eles são bons, mas parece que, cara, eles não souberam lidar com a pressão, eles não esperavam que a série fosse se tornar esse produto gigantesco que acabou virando. Eles tinham muita pressão e fizeram a temporada deixando vários mistérios em aberto, não responderam muita coisa, e agora que a série acabou, eles estão tendo meio que se virar nos 30, dando várias entrevistas para meio que diminuir os danos, mas é aquela, a cada entrevista a situação piora ainda mais. Eu não gosto de vir aqui e ficar falando mal, não gosto de criticar os outros, mas eu tenho que ser sincero com a minha opinião e tenho que ser sincero com o produto que eu assisti. Não adianta nada eu ter uma opinião e eu chegar aqui em vídeo pra vocês e falar, nossa,
achei tudo maravilhoso, 10 de 10, perfeito. Não é verdade, né? Vocês me acompanham, acredito eu, porque vocês gostam do meu trabalho, vocês gostam dos detalhes que eu comento, das minhas explicações, mas também porque vocês gostam de mim, da minha opinião. Eu não acho honesto com vocês eu vim aqui mentir. Então assim, cara, eu realmente fiquei bem decepcionado com essa temporada final, né? Eu tô gravando esse vídeo bem depois de gravar o meu review, que saiu nesse sábado, e cara, parece que quanto mais eu penso, menos eu gosto. Quando a série voltar, porque vai, né? Daqui a alguns anos, a gente volta ali com outros ânimos e volta ali, quem sabe, até com mais esperança de voltar como era no começo, como era especialmente lá na primeira temporada. Agora, tem outra pergunta que não foi respondida e que eu não falei nesse vídeo, se sim, deixa aqui nos comentários. E para continuar com o Stranger Things, se você não viu o vídeo de detalhes, onde eu comento tudo e passo um pente fino nesse episódio final, clica aqui, que eu tô te esperando.